Olá, meu nome é Pedro Moreira Rocha. Se você já conferiu o meu canal algumas vezes, sabe que eventualmente eu costumo fazer vídeos com devocionais e até tenho um projeto de começar a fazer vídeos de resumos de estudos bíblicos que eu tenha preparado. Porém, eu quero, a partir deste vídeo, começar um estilo diferente de conteúdo. Eu quero promover, a partir das mídias sociais, um diálogo com você, que nesse momento está se dedicando a me ouvir por alguns minutos. E eu não quero falar desse assunto como se eu fosse a autoridade máxima e final, porque definitivamente eu reconheço que não sou, mas eu quero buscar entender, compreender, ponderar todos os lados, as interpretações deste tema, a fim de que mesmo que num futuro distante, eu tenha realmente um parecer mais definitivo, mais amadurecido, sobre algo tão relevante que é o relacionamento da Igreja de Cristo com a política dos homens. E isso é uma conversa que, para a gente começar a tratar sobre isso, para a gente começar a pensar a respeito, a gente precisa considerar o que nós vemos hoje principalmente entre igreja e política. E na minha opinião, da forma como eu tenho interpretado alguns movimentos presentes, parece que estamos diante de dois extremos, ainda mais se a gente considerar quão agitadas foram as eleições aqui no Brasil no ano passado. E eu pude perceber que existem dois extremos. Existem aquelas igrejas que se envolvem completamente com a política e com a chamada politicagem, né? Que acabam cedendo o espaço de seus púlpitos e para virarem verdadeiros palanques de comícios eleitorais. Vemos uma manipulação de massas para a eleição de governantes unicamente com o objetivo de, no final, ganhar benefícios exclusivos para a denominação A ou B, para uma igreja A ou tão somente para os ministros envolvidos. Vemos pastores, líderes religiosos, né, se candidatando a cargos públicos e, infelizmente, muitos até mesmo envolvidos em escândalos de corrupção, como eu citei anteriormente, né, de benefícios que são dados em detrimento de outros ou por meios ilícitos. Isso é uma extremidade que é possível se observar. Uma igreja completamente corrompida pela política. Podemos pôr nesse ponto. No outro extremo, não menos danoso, eu poderia dizer, existe a igreja que está completamente alheia às questões políticas, né? Afinal, até se a gente puxar pela história da humanidade e ver qual foi o último resultado da vez que a igreja interferiu diretamente no Estado, né, ou melhor, que a igreja se tornou Estado, parece que, com medo de voltar ao que era antes, decidiu se separar. Uma coisa é a política, outra coisa é a igreja. Então, cada um atue na sua esfera, separadamente, sem se envolver, sem se confundir, e preservando a autonomia de cada um. Mas por que eu falei que esse tipo de relacionamento mais neutralizado com a política não deixa de ser tão danoso quanto o totalmente corrompido? Por causa que gera a alienação dos fiéis. Gera não só a alienação, no sentido de não saber o que está acontecendo, não saber o que realmente o governo tem feito ou deixado de fazer pela população, faz com que os fiéis se tornem cada vez mais irrelevantes
para o discurso, para decisões que no final das contas vai afetar a sociedade como um todo, crentes e não crentes. E isso é um cuidado que tem me preocupado, porque quando nós analisamos as Escrituras, nós analisamos a vida de Cristo propriamente dita, a gente observa alguém completamente dedicado e empenhado a transformar o ser humano por completo. E transformar o ser humano por completo não significa apenas transformações exclusivamente pessoais. Não é a vida do fulano que vai mudar, a vida do Beltrano que vai mudar. Mas quando o cristianismo é verdadeiramente aplicado, sociedades inteiras são impactadas por causa disso. Então agora me digam, como é que o cristianismo vai ganhar forma, vai de fato atingir a sociedade se cristianismo, se igreja não conversar com a política, se igreja não tiver esse diálogo aberto com as leis, com as decisões que estão sendo tomadas, com aquilo que se tramita no Congresso? Como que nós podemos dizer que vamos realmente levar o Evangelho aos confins da terra e levá-los ao seu alcance máximo se a gente se nega a ter participação ou pelo menos entender o que está acontecendo com os nossos governantes? E um outro problema, acredito que ainda pode ser destacado, da falta de posicionamento, de uma falta de compartilhar informações verdadeiras e sinceras acerca do que está acontecendo. Que é o quê? A desarmonia da própria igreja. Como eu falei, no agitado ano de 2018, quando na corrida presidencial, nós podemos ver que famílias, igrejas, colegas de trabalho foram divididos por causa das suas opiniões, seus posicionamentos, suas ideologias próprias. E por quê? Porque não havia harmonia de pensamento. Uns pensavam que um determinado candidato representava seus interesses e fazia mais justiça ao cristianismo, e o outro fazia o mesmo discurso, mas aí em favor do candidato B. E como a igreja, algumas igrejas, né, vamos deixar isso claro, né, optaram por não se manifestar, não deixar a sua posição, deixaram que a interpretação fosse aberta, muitas igrejas tiveram seus relacionamentos completamente afetados. Até hoje ainda, as consequências ainda podem ser vistas, irmãos que não conseguem mais dialogar pacificamente com os outros, que não conseguem aceitar ou entender a justificativa de um determinado posicionamento que o outro tem. E aí eu me pergunto, imaginem que no ano passado, por causa da grande tensão política que a gente vivenciou, imagine que a gente chegasse ao extremo e estourasse uma guerra civil aqui no Brasil e os movimentos de direita e esquerda fossem claramente opositores entre si em conflito direto. Agora imagine se nas igrejas não havia essa harmonia, se havia essa abertura para livre interpretação. Já pensou que triste que seria ter que ver irmãos militando contra pessoas que um dia também se chamou de irmãos? Então, eu acredito que a apatia política das igrejas em relação a entender a importância do assunto também é um potencial problema para os nossos dias. E como eu falei, eu não estou aqui me colocando na posição de autoridade, eu não quero ditar regras, pelo contrário, eu quero aprender, eu quero ouvir o que vocês pensam a esse respeito. Se vocês concordam ou discordam do meu pensamento, vocês têm os comentários para expor a sua opinião, para deixar links de artigos, de sites ou sugestões de livros que podem colaborar para essa conversa. Eu pretendo ainda gravar mais vídeos, eu pretendo que a gente tenha esse espaço para conversar e amadurecermos juntos sobre um assunto de tamanha importância e sobre qual é o nível de participação real que a igreja deve ter em meio à política, qual é a importância disso. Então, se esse vídeo foi útil para você, espero que você também possa compartilhá-lo
com seus amigos, com seus familiares, para que juntos a gente possa enriquecer o debate. Eu quero ouvir opiniões diferentes. Eu quero saber o seu posicionamento. Se você não acredita que não existe conflito, se vocês acreditam que ainda existe uma terceira via de como as igrejas têm se portado, por favor, justifique a sua resposta. Eu não tenho receios em me retratar ou em reformular o meu pensamento se necessário. Que Deus o abençoe.